Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, espalhados sobre a face deste velho mundo, assistindo a matéria que honra e glorifica a Deus, como se tratando do estudo da Palavra de Deus, que sempre é algo que nos faz crescer. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de convidar o César, que vem aqui à frente fazer a oração inicial. Agradeço a presença do Deus Criador do céu e da terra, participando desse evento maravilhoso, Escatologia, a versão 5, terceira aula, e que o Espírito Santo esteja aqui presente, nos orientando, nos auxiliando da melhor forma possível. Amém. E agradecer ao irmão Rafael pela sua ilustração da sua palestra. Que Deus ilumine e capacita aos seus estudos. Maravilhoso. Assim sejam. Amém. Os presentes também aqui, que sejam ouvintes da palavra do Senhor, que o Espírito Santo nos conforta cada vez mais na presença de Cristo Jesus. Amém. Na aula 2, nós estudamos a metade do versículo 1 de Gênesis capítulo 1. Hoje nós vamos estudar a outra metade do verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1. Vamos fazer força para a honra e glória de Deus, para tentar sintetizar o tanto de informação que tem nesses dois versos dentro do período dessa aula, para que na próxima aula nós possamos então avançar do versículo 3 em diante, que já pega um ciclo normal da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que nós podemos destacar, a palavra Elohim, que é plural, não é singular, se referindo a Pai, Filho e Espírito Santo. Aí já fica bastante clara a participação ativa desse Deus maravilhoso na criação, não só desse pequenino planeta que nós vivemos nele, mas de todo o universo. Para Deus, na realidade, que é eterno e absoluto, tanto Ele como o tempo e tudo que Ele cria é da mesma forma absoluto e eterno. Só que hoje, nós estaremos daqui a um pouco mergulhando em um problema que teve no céu e que alastrou de forma a desencadear um grande conflito entre o bem e o mal. E Deus foi obrigado, por isso, a fazer uma delimitação de espaço e tempo, aonde seres de raça pura continuam vivendo como seres de raça pura, mas seres de raça caída não acessam mais o ambiente de seres puros. E isso estaremos começando a entender um pouco mais hoje, do que analisaremos logo a seguir. O reino eterno, tudo que está em torno desse Deus absoluto, é intocável. Deus é Deus, Ele é a fonte da vida. Agora, nós que vivemos em reinos atingidos por esse conflito, nós somos guerreiros. Somos sobreviventes, nós não vivemos no mundo, nós sobrevivemos neste mundo. E aprofundaremos muito dentro dessa questão. Mas na aula passada, nós vimos que dentro desse contexto, princípio aí apontado, envolve muito mais coisa do que muitos têm entendido. E quando fala que Ele criou céus no plural, nós vimos na aula passada, tivemos uma ideia do universo criado por Deus. E esses céus aí, nesse contexto, até chegar aqui em nós, planeta Terra, estudamos dentro da Bíblia Sagrada, citado na Bíblia Sagrada, algumas constelações muito interessantes, como a constelação da Ursa, das Pleiades, constelação de Órion, que são sistemas solares distintos do nosso. Vimos também sobre algumas galáxias, Andrômeda, que tem mais do dobro do tamanho da nossa. Vimos a C1101, que a nossa é um grão de areia no oceano, comparado com o tamanho da C1101, do aglomerado de galáxias de Abel 20 e 29.
ela tem 5,5 milhões de diâmetro, de anos-luz. A nossa tem só 100 mil anos-luz de diâmetro. Então veja que é uma comparação totalmente absurda tentar comparar a Via Láctea que nós vivemos com a C1101. Realmente, e é uma só das galáxias do aglomerado de galáxias do Abel 2029. Muito bem. Uma pergunta aqui. Pois não, Arius? Outro dia eu estava assistindo uma matéria na internet, aí tem um tal de, acho que é All Star, negócio assim, um camarada lá, e ele dando uma entrevista para o ser humano e dizendo que existem planetas prisões, vários, e que o nosso é um planeta prisão. Procede isso por causa do pecado? Porque nós somos limitados, não podemos sair daqui. Acredito que os seres de raça pura podem andar pelo universo todo. Nós somos limitados aqui. Arius, o que tem na internet, infelizmente a internet tem coisa boa dentro da internet, mas tem muito lixo. E muitas vezes, para tirar alguma informação boa de certos sites ou de certas fontes de informação, eu comparo com querer tirar alguma coisa boa do meio do lixão. É difícil, pode até achar alguma coisa, mas tem muita mentira, tem muita fantasia, tem muita coisa complicada. Mas com relação à pergunta sua especificamente, hoje nós vamos ter uma ideia mais aprofundada sobre isso, e daqui a um pouco nós vamos mergulhar dentro dessa questão do conflito, e que vai chegar, com certeza vai responder bem o que você está perguntando agora, tá? Com certeza, o planeta Terra, sim, é um planeta onde vivem seres caídos. E nós estamos limitados à nossa mente bloqueada e a espaço e tempo, evidentemente. E, consequentemente, da mesma forma que acontece aqui no planeta Terra, aqui na Via Láctea, ou talvez em outras galáxias aqui próximo, pode acontecer a mesma coisa. Mas nós aprofundaremos mais, olhando na ótica bíblica, ideias mais amplas e mais sustentáveis, a título bíblico, sobre esse tema. Verso 1 e verso 2 de Gênesis, revisando, no princípio, criou o Senhor Deus, então esse era Pai, Filho e Espírito Santo, os céus no plural, que nós já vimos na aula passada, e veremos mais um pouquinho hoje, ainda, ao comentar o restante do verso, e a terra, esse planetinha que nós temos. Só que essa terra, criada nesse princípio, que ele está comentando, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E com E maiúsculo, está aí escrito, e o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Meus amados, tem tanta coisa que nós vamos ter que acelerar muito para dar conta de trabalhar, para sintetizar o que está informado aí, só nessa aula de hoje. Mas vamos lá. O quebra-cabeça da Bíblia, que eu sempre comento nas aulas, que a Bíblia é um quebra-cabeça com peças esparramadas, e essa de Gênesis 1 e 2 é uma das peças desse quebra-cabeça que eu chamo de caixa preta. Tem várias peças desse quebra-cabeça na Bíblia Sagrada chamado de caixa preta, que eu apelido de caixa preta. A diferença dessas caixas pretas que está na Bíblia com as caixas pretas normais que tem nas aeronaves que voam por aí é uma muito simples. Aquelas lá, desses aviões que caem, etc., só especialistas que podem abrir e examinar, periciar, etc. Essas da Bíblia Sagrada, qualquer simples servo de Deus, pode não só abrir, montar, entender e, além de tudo, ensinar. Porque eles têm a parceria da divindade para isso. E aí ele recebe dons, ele recebe sabedoria, conhecimento, clareza de entendimento e dons para poder ensinar. E isso está composto dentro da proposta de evangelismo que Cristo nos apresentou.
como missão de ir a todo mundo, a todo povo, tribo e língua e pregar o Evangelho. Só que, por se tratar dessas caixas pretas, veja que Jesus, numa ocasião, no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 12 ao verso 13, Jesus estava conversando com os discípulos numa ocasião e disse para eles o seguinte: olha, tem muita coisa que eu ainda queria falar para vocês, ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas olha que o Espírito Santo, ele vai vir e vai orientar vocês melhor, vai conduzir vocês no entendimento mais seguro a respeito desse assunto. É o que o contexto dessa citação que eu estou acabando de dizer, que comprova, sustenta essa ilustração de peças caixa preta que tem na Bíblia Sagrada. Porque não adiantava certos assuntos Jesus falar para aqueles indivíduos ali naquela hora, que eles não teriam condição de aguentar realmente, de entender. Então, veja que a própria visão em si, que Daniel já no passado teve, caía desmaiado quando esses seres de raça pura vinham falar com ele. O João, lá no Apocalipse, lá na frente, muitos anos mais tarde, por toda a experiência, toda a bagagem que ele já tinha de milagres e tudo mais, teve com Jesus, andou com Jesus, e quando viu o que viu lá na frente, desmaiou, e Jesus teve que ajudar o homem. Então realmente eles não tinham condição de aguentar. E hoje, por incrível que pareça, tem muita gente que não aguenta ainda a Bíblia Sagrada. Essas caixas pretas principalmente. Pessoas de vários níveis diferentes de conhecimento, de cargos eclesiásticos, etc., não suportam a verdade crua e nua como está na Bíblia Sagrada. E a escatologia tem esse objetivo, esse propósito de trabalhar a Bíblia de maneira aberta, de maneira clara, sem restrição de cunho religioso de espécie algum, apenas respeitando a Bíblia Sagrada, respeitando as doutrinas da Bíblia Sagrada, que é fundamental, não atingirmos, não mexermos, não atentarmos de forma jamais contra a Bíblia, contra doutrinas da Bíblia Sagrada, porque as doutrinas bíblicas são intocáveis, elas são imutáveis, elas são eternas, e assim está escrito. Então nós temos que respeitar e ponto, e acabou. Agora, saiu desse contexto, ao analisar o conteúdo bíblico, não, aí tem muita coisa que as tradições religiosas, que as mesmas que levou Cristo ao Calvário, e que Cristo tanto contestou, continuam fazendo esses mesmos piseiros até hoje, implicando, criando problema, atrasando a obra de Deus, tirando foco, que coisa que nós vamos aprofundar também. Então, Gênesis 1 e 2, já fica claro que é a primeira grande caixa preta da Bíblia Sagrada, e não só para a teologia, mas também para a ciência. Nós vamos ver daqui mais um pouco por quê. O que Jesus quis dizer, inclusive, com relação a que vocês não podem suportar, mas isso é extensivo para nós. E é extensivo também para a ciência, para os grandes estudiosos da ciência. Isso é um assunto muito sério. Na aula passada, nós comentamos sobre o resultado do trabalho do telescópio Hubble, onde ficou apurado uma quantidade mais ou menos de 2 trilhões de galáxias no universo, catalogada pelo telescópio Hubble. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. A gente está aqui num planetinha aqui pequenininho, que nem é o maior e nem é o menor do nosso sistema solar, que é um Sol relativamente pequeno comparado com outros que tem na Via Láctea, e olhar para esse universo e para essa quantidade de galáxias e querer ignorar isso e querer achar que a gente é alguma coisa, se não for a presença do Altíssimo conosco. Nós não somos nada, é um grão de areia esparramado no universo, um pó, uma poeira voando. Agora, quando nós nos conectamos com a luz, com a verdade, com a palavra de Deus, com o Altíssimo, nós nos tornamos muito, porque nos tornamos instrumentos nas suas mãos, não só para viver o que aprendemos, mas como para ensinar. A maior caixa preta, tanto para a ciência como para a teologia, inspirado no verso 1 e 2 de Gênesis,
é justamente o tempo e a criação. Porque a criação não envolve a criação somente desse planeta, mas do universo. O que está nesses dois versos. E aí vem um outro problema. O que está registrado de criação nesses dois versículos, nós não temos ciência, nós não temos tecnologia ainda para poder apurar em detalhes, em compreensão clara e comprovada o que foi criado daquele espaço com relação a tempo, espaço e tudo mais. E isso traz desajustes, traz desacordos entre a teologia e a ciência. Tanto a ciência peca gravemente, como a teologia também acaba pecando. A ciência porque ignora o principal personagem da criação, na maioria dos seus segmentos, o Criador do Universo e mantenedor do Universo. Isso é para comprovar, e jamais ignorar o que está relatado na Palavra de Deus, teria mais um lenitivo para desenvolver trabalhos mais sólidos e objetivos de resultados mais avançados do ponto de vista tecnológico e científico, se respeitasse o lenitivo traçado pela Bíblia Sagrada, mesmo que ainda não exista ciências e cálculos de evidências precisas para comprovar de fato aquilo que está na Palavra de Deus, porque a Bíblia está muito à frente do nosso tempo, ela comenta coisas muito à frente do nosso tempo, isso é uma coisa incontestável. Mas a teologia também peca quando ignora o que já tem de fatos incontestáveis, tanto do ponto de vista histórico, com relação a espaço e tempo também, que existe muita coisa já incontestável, como estudos em fósseis, tanto a ótica da paleontologia, da arqueologia, e mesmo na astronomia, na astrofísica, na física, não adianta contestar essas coisas. Então, nós estamos falando de história, nós estamos falando de fato, de evidência, não adianta querer contestar. Se contestar, vão partir para a ignorância. Partir para a ignorância faz o mesmo que a ciência faz ao ignorar a Bíblia Sagrada e o Criador. Aí ambos andam em paralelo, em constante paradoxo, e não vai chegar a conclusão nenhuma, e isso só atrasa, de fato, o verdadeiro avanço no conhecimento. Que a Bíblia Sagrada não foi ditada por qualquer um, foi ditada pelo Criador, por um ser divino. O Espírito Santo é um membro da divindade. E quando ele mandou escrever o que temos escrito aqui, ele está falando muito mais do que o que imaginamos. Tem muita coisa aqui que ainda as pessoas não suportam. Nem os cientistas suportam, nem os teólogos suportam, e muito menos o membro de igreja. Então nós precisamos de respeitar realmente, de fato, a Bíblia Sagrada, e não nos estribarmos em nosso próprio conhecimento, que é a pior viagem da ótica bíblica, para quem quer de fato ter conhecimento real no verdadeiro sentido da vida. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. No final do verso 1 de Gênesis 1 e o verso 2, nós chegamos então na criação da terra, porém sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo movia sobre a face das águas. Aí é mais uma caixa preta. Isso aqui ilustra essa terra sem forma e vazia. Um montão, uma crosta de barro, de terra amassada, numa bolha d'água gigante, flutuando no espaço. Não tinha um sistema solar aqui ainda. Veja, meus amados, observem que coisa mais interessante. A Via Láctea tem 13 bilhões de anos que foi criada. Temos equipamentos que têm condição de aferir com bastante proximidade esse cálculo. O planeta Terra tem 4,600 bilhões de anos. É bem mais jovem do que a Via Láctea. Nós estamos falando de Via Láctea, presta atenção, esse aqui foi só mais um dos milhões e milhares de sistemas solares que tem na Via Láctea. Cada
Sol desse tem os seus planetas em volta. Então, quando Deus chega aqui para trabalhar esse planeta nosso, que eu acabei de mostrar para vocês, como que ele foi feito, ele foi deixado sem forma e vazia. Mas o mais interessante é que nós não temos ainda condição científica e tecnológica para apurar quando que foi entre 13 bilhões de anos atrás que a Via Láctea foi criada e 4 bilhões e meio que a Terra foi formada como Terra, como planeta, que não é esse aqui, desse jeito aqui, esse aqui sem forma e vazia. Quando foi criado esse aqui, de 13 bilhões de anos atrás até 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, nós não temos como apurar. E aqui já fica o entrave da caixa preta entre a ciência e a teologia. Mas a Bíblia deixou bastante claro. Por que nós podemos garantir o que estamos falando? Porque a mesma variação, os mesmos cálculos e as mesmas técnicas utilizadas para apurar a idade da Via Láctea, também apurou a idade do planeta Terra, também apurou a idade do Sol, que é a estrela que nós orbitamos em volta dela, juntamente com mais 7 planetas além do nosso. Presta atenção, na palavra, assim está escrito, diz que o Sol foi criado no 4º dia, e ele tem aproximadamente a mesma, quase exatamente a mesma idade do planeta Terra. Então, se nós estamos falando que o Sol tem a mesma idade do planeta Terra, que a ciência já comprova, isso já bate justamente com a semana da criação, que tem a partir do verso 3. Então, já houve uma conciliação bem clara sobre isso. O que fica sem conciliar aí é justamente essa caixa preta, sem forma e vazia, que ficou entre os 13 bilhões que a Via Láctea foi criada e os 4 bilhões e 600 milhões de anos que o planeta Terra foi considerado como planeta Terra, de fato criado. Porque não tem como apurar e definir esse pedaço, esse trecho, que está informado na Bíblia, mas que um dia nós vamos saber. Nós teremos condição de apurar isso mais tarde, com certeza absoluta. Nós tivemos grandes cérebros no planeta Terra já, principalmente, conhecemos Isaac Newton, que trabalhou com teorias de baixa velocidade, inclusive, e avançou muito. Depois veio Albert Einstein, que morreu, se não me falha a memória, em 1955. Esse já trabalhou com teorias de alta velocidade, e muitas de suas teorias comprovadas com ele em vida foram comprovadas. Cada dia que passa se comprova mais e mais. E nós veremos até algumas interessantes que aconteceu recentemente. Steve Hawkins, outro também considerado o maior físico, morreu até agora no nosso século. Também aprofundou em coisas que ele já tentou, inclusive, superar o próprio Einstein. E só o tempo vai dar conta de dizer se ele conseguiu ou não rachar alguma dessas teorias de Einstein. Ele trabalhou com situações bastante interessantes, voltado nesse contexto também, inclusive mergulhou muito em alguns assuntos que nós vamos estar comentando agora mesmo. Mas sabe, irmãos, essa terra criada sem forma e vazia, tem mais coisa colocada dentro dela, na informação bíblica, do que a gente imagina. Eu diria que esse aqui foi o embrião do planeta Terra. Por que o embrião do planeta Terra? Olha, outra conciliação bacana entre a ciência e a teologia. Não de forma analítica, mas de uma forma sintética, bastante objetiva. A ciência alega os primeiros organismos vivos, comprovada pelo estudo em fósseis encontrados, estromatólios. Estromatólios são espécies de recifes aquáticos ou rochas fósseis. Aí surgiram bactérias, micróbios, etc. Mas que é incontestável, surgiu nas águas. Quem é que estava se movendo sobre a face das águas? O Espírito Santo. Lá, quando foi criado esse embrião, ele se moveu, ele fez esse movimento nas águas, então começou a surgir esses organismos. Vamos lá. Logo depois, a ciência confirma que começou a surgir
a grande oxidação, ou seja, as primeiras fotossínteses oxigênicas, que veio a formar o gás oxigênio. Veja que se encaixarmos isso com o contexto do Espírito Santo, movendo na face das águas e criando essa base, irmãos, a ciência comprova que cerca de 55% do oxigênio que nós respiramos no planeta é proveniente das águas, da biodiversidade das águas. Entende, irmãos? O restante do oxigênio, esses 45% que completa o oxigênio que nós respiramos, nós vamos estudar a partir da aula que vem, não hoje, não dá tempo nem de pensar em falar nisso, mas na semana da criação que formou esse planeta e criou a flora todinha e todo o resto da estrutura necessária, foi exatamente o que completou o oxigênio alternativo daquela base que o Espírito Santo já tinha dado o toque inicial, a sua participação na criação, no que está registrado em Gênesis capítulo 1, verso 2. A vegetação. Exatamente. Quando ele fez esse embrião aqui e movimentou nas águas, começou a desenvolver esses organismos que mais tarde, essa terra sem forma e vazia, nessa água aqui sendo preparada, ela estaria recebendo condições para que Deus, no momento em que veio, bem mais tarde, e deu forma a esse planeta e trouxe vida para esse planeta, a realmente completar o que precisava para que esse planeta pudesse ser habitável, como é até hoje. Veja que isso está perfeitamente encaixado com a Bíblia Sagrada. Agora, nós vamos mexer em mais uma caixa preta, que está ainda voltada para esse princípio também, que é o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Jesus faz um comentário ali muito pesado, e é uma caixa preta, mas é uma caixa preta que é um assunto que passa tão batido no ouvido, às vezes, de muitos estudiosos, que entra no ouvido e sai no outro. As pessoas não conseguem entender a profundidade daquilo que Jesus estava falando naqueles dias. Se eles tivessem entendido exatamente o que Jesus falou naqueles dias, possivelmente eles tinham pegado em pedra para dar nele. Lá na frente, nesse mesmo diálogo, eles acabaram pegando. Mas por causa desse comentário que ele fez aí no verso 44, não. Ele faz um comentário que lá nesse princípio, que é a mesma linguagem voltada para o Gênesis, que é nesse contexto da eternidade, antes desse planeta aqui ser formado, ter vida, ter fauna e flora, ele está dizendo, ele está afirmando que o diabo já era mentiroso e o que mesmo? Homicida. Irmãos, ele está falando de 2 crimes que o cara já praticava quando? Da eternidade. Desde o princípio. Quando o planeta Terra, esse embrião aqui, tomou forma, a semana da criação que deu vida e forma para esse planeta, que foram 7 dias literais, que estaremos estudando na aula que vem, quando aconteceu isso, o grande conflito entre o bem e o mal, não foi eu que escrevi, você está vendo aí na Bíblia, já tinha estourado no universo. Nós estamos falando de uma coisa referente a pessoas que viviam do lado do Criador, não é por aqui e por ali não. Pelo contexto que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, esse indivíduo, ao que se sabe na Bíblia, foi a primeira criatura que Deus criou no universo. Se rebelou contra Deus. E quando a gente olha na eternidade, é uma coisa tão comprida, tão longe para nós que somos mortais, falar em bilhões de anos, etc., trilhões, é coisa muito distante, mas o que a palavra princípio quer dizer é exatamente isso, sem pôr e sem tirar. E por causa desse conflito, houve uma delimitação de tempo e espaço. O que você perguntou, Arilson? Aí surgiu os planetas prisões. Tá. Aí então, quando estourou esse conflito, na realidade, o que sabemos, que a Bíblia está apresentando aí 2 tipos de crime. Homicídio, né? Nós estamos falando de morte, irmãos, de matança. E mentiroso.
e mentira, que até hoje é crime, todos dois. Então começou um conflito, uma subversão contra o governo de Deus, e que geraria batalhas que nós vamos estudar na aula que vem também. Batalha armada. Não é só blá blá blá, blim blim blim, não, igual muita gente imagina, não. É bala mesmo, e não é balinha que a gente conhece por aqui, não é coisa muito mais avançada, que a gente não tem noção. Mas nós vamos mergulhar nisso aí mais tarde. Meus irmãos, é coisa violenta que aconteceu. Nós estudaremos isso mais tarde. O fato, meus irmãos, que quando estoura um conflito, começou um processo de pecado no céu, como nós já vimos em aulas anteriores, que Deus, Ele é a vida, é o centro da vida. Ele, quando começou um conflito, começou algo, ao invés de luz, mas trevas, começou a existir. E isso, quando nós vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 22 e 23, Paulo faz um comentário muito forte sobre essa questão. Está envolvendo o universo, irmãos. E nem se fala o planetinha que nós vivemos nele. Aonde passou o conflito? Esse conflito que nós estamos estudando agora não é um conflito de Adão e Eva para frente, não. Antes de Adão e Eva existir, irmãos. Então, a partir do momento que surgiu o pecado, o que Paulo está falando aí em Romanos, nesse texto que eu acabei de citar, está falando que a natureza, que a criação geme com dor de parto por causa do pecado, irmãos. E isso subentende-se em coisas muito mais profundas, com gemidos inexprimíveis. Sabe, irmãos, vocês lembram que na aula passada eu comentei, foi o Arius que perguntou sobre o que era uma nebulosa. E nós, você lembra da resposta? É uma fonte que cria a constelação, parece que cria. É uma fábrica de estrelas. Isso. Está sempre formando novas estrelas. Domingo passado, dia 5 de maio de 2019, uma tal de doutora Kelly, o nome dela é Catherine Brauman. Ela normalmente é conhecida então por doutora Kelly. Essa moça de 29 anos, ela é doutora em ciência da computação e engenharia elétrica. E é professora também numa grande universidade, num centro de tecnologia muito grande lá na Califórnia. Essa moça desenvolveu algoritmos, resultados matemáticos, que conseguiu as informações contidas em diversos telescópios que nós temos no planeta Terra, em satélites também, fotografar pela primeira vez na história do planeta Terra, desde que Adão caiu para cá, fotografar um buraco negro. O buraco negro que ela conseguiu fotografar, na realidade a fotografia não é do buraco negro, é do anel formado em volta do buraco negro. O buraco negro em questão foi localizado na galáxia de Messier 87, que está a 55 mil anos-luz de distância da Terra, bem mais perto do que Andrômeda. Só que ela não é uma galáxia de forma espiral como a nossa. Ela é uma galáxia em forma elíptica. E esse buraco negro, presta atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Esse buraco negro, encontrado, fotografado lá, ele é 6,5 bilhões de vezes maior do que o Sol que nós temos. Caiu a ficha? O Sol, o nosso Sol, que é milhões de vezes maior do que o planeta Terra, se passar perto dele, tchau. O buraco negro, conforme esses resultados, conseguiu comprovar várias das teorias, principalmente Einstein, que ela atribuiu inclusive mérito a ele, dando razão à teoria da relatividade que ele apresentou, inclusive, Albert Einstein. Meus irmãos, nós estamos falando de deslocamento de partículas que se tornam incandescentes pelo atrito e velocidade com que giram em torno desse buraco.
a bilhões de graus, temperatura altíssima, velocidade de escape, que segundo alguns estudiosos chega a dar mais do dobro da velocidade da luz, e qualquer objeto, corpo celeste, que passar por ali, pode passar na velocidade da luz, vai ser facilmente tragado lá para dentro, e quando for tragado lá para dentro desse abismo, que aí nós vamos ter um comentário aqui interessante também, ele vai ser consumido, espaço e tempo, e deixar de existir simplesmente, para sempre. Nós estamos falando de estrela que entrar ali. O que é um buraco negro? Aí o buraco negro é o contrário da nebulosa, é o cemitério de estrela. Ele é formado por estrelas mortas. Quando fala formado por estrelas mortas, irmãos, vamos olhar para o nosso Sol. O nosso Sol, dentre vários elementos químicos que compõem o nosso Sol, um deles é o enxofre. Fogo não precisa nem falar, que é fogo vivo. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Nós falamos de fogo, nós falamos de enxofre, nós falamos de abismo. Lá no Apocalipse, no capítulo 20, quando a gente está estudando, na altura do verso 11, 12, 13, a gente vê lá, falando que esse planetinha todo vai virar um lago de fogo e enxofre. O buraco negro é redondo. No capítulo 20 de Apocalipse, na altura do verso 1 até o verso 3, fala que o anjo que chega para prender o dragão encontra ele aonde? No abismo, que é um lugar que está aí no espaço. Só que quando ele chega, esse anjo, e prende Satanás, aí ele está preso, porque o anjo tem a chave do abismo e prende ele lá. O que nós estamos falando aqui, irmãos? Olha, no Antigo Testamento, a palavra Sheol, o conteúdo dela, que pode ser traduzido por sepultura, ou alguns chamam até de inferno, no contexto de Hades, no grego, é uma palavra correspondente então do Sheol, que é traduzido comumente por inferno, mas o contexto se refere à sepultura, à morte, o sepultamento. Outras duas palavras, Tártaros e Gina, que também é traduzido para inferno, essa palavra Tártaros do grego, que volta para a escuridão, abismo, e Gina, lugar de destruição, fogo. Irmãos, o que nós estamos falando desse inferno, porque Deus não criou o inferno para sair matando ninguém, não. Mas na ótica científica, esse buraco negro, que tem fogo, tem enxofre, tem todo o contexto que classifica em todas as palavras, no grego e no hebraico, ao que nós entendemos por inferno, irmãos, um buraco negro desse, se pegar um planetinha do tamanho da Terra, e o Sol dela também, e estrelas muito maiores, passou perto, ele deixa de existir, elimina massa, espaço e tempo. História, acabou, apagou, já era. Cientificamente, qual seria o sentido, a explicação lógica de um buraco negro no universo? Irmãos, todo mundo elimina sujeiras, não elimina? Todo mundo. Ele é simplesmente um exímio exterminador de lixo. Quem ignora o Criador, seja ele cientista, ou teólogo, ou crente, ou descrente, ele simplesmente, diante de Deus, é um lixo. E vai ser exterminado dessa forma. Entende, irmãos? Então, não estamos aqui afirmando nada que é ou deixa de ser, mas que encaixa muito bem com a orientação bíblica, com o Espírito Sagrado. As formas com que acontecerão essas coisas. Aí as tradições religiosas, é lógico, tem, cada um ensina da forma que vê, que entende, mas nós estamos procurando conciliar as informações interessantes que tem na ciência com o de interessante que tem na teologia, na palavra de Deus. E que isso nos dá um raciocínio mais claro e mais amplo sobre essas questões. Só uma curiosidade, na Via Láctea tem mais de 100 milhões de buracos negros. Na Via Láctea. Então, se aqui tem esse tanto,
imagina lá, nessa Messier, ela é um pouco maior do que a Via Láctea, 120 mil anos-luz de diâmetro, essa Messier. Então, irmãos, em todas as galáxias do universo, tem esse buraco negro, que é o exterminador de lixos, tá? Só que ele extermina massa, espaço e tempo. Fica esperto. Esse buraco negro lá da Messier, ele tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro. Veja que é algo realmente impressionante, né? O nosso Sol é milhares de vezes maior do que a Terra. Mas nós estamos falando de um buraco negro que ele é 6,5 bilhões maior do que o nosso Sol. Muito sério esse assunto. Os que nós temos aqui na Via Láctea, nós não conseguimos ainda fotografar. Mas com esse tipo de trabalho que foi desenvolvido por essa doutora Kathleen e uma equipe de muitos outros cientistas, com certeza, em muito breve, vai estar conseguindo fotografar outros que nós temos aqui mesmo, bem mais perto, dentro da própria Via Láctea. O trabalho que a doutora Kathleen fez, na realidade, é como se ela, ao juntar todas as informações de todos esses telescópios, é como se ela conseguisse formar virtualmente um mega telescópio mundial que consegue buscar informações em todo o canto do universo, alcançado por esses equipamentos, e conseguiu fotografar, ter o privilégio de resultar na fotografia, juntando essas informações de sinais de rádio enviados dessa galáxia, de lá para cá, captado por esses telescópios, conseguiu chegar a essa conclusão, a essa imagem. Se vocês inclusive buscar na matéria de capa do dia 5 de maio, vocês vão assistir a matéria e vai ver a imagem lá, que coisa mais interessante. Vale a pena assistir para conhecer melhor sobre a questão do buraco negro, que foi fotografado e automaticamente todos os demais que tem tanto a Via Láctea como em qualquer outro lugar do universo é a mesma coisa. Aí, Arilson, aquela questão que você levantou, que o próprio Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3 está mostrando, que realmente existe, então, lá nesse abismo chamado, que próximo desses buracos tem esses abismos. Então, existe sim planetas que estão enfrentando problemas com o grande conflito, com o pecado, como o nosso planeta, só que o diabo, segundo o conteúdo bíblico, nós vamos estudar futuramente, mas o que Jesus revelou sobre ele, no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 31, ele foi expulso aqui do planeta Terra. Ele age aqui no planeta Terra através das potestades da maldade, que é uma extensão também, então, desse grande conflito, relatados no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 9 e verso 10. Isso eu comparo também, de certa forma, no caso de Lúcifer, por exemplo, de Satanás. Em Números capítulo 35, verso 9, tem a orientação de Deus a Moisés, ordem de Deus, para que se criasse cidades de refúgio para aqueles criminosos de Israel, que não é o caso do diabo, mas é só para ter uma ideia, uma comparação, que cometia crime sem intenção de matar, considerado culposo e não doloso. Satanás não, Satanás é doloso, com psicopatia sem medida e decisões avassaladoras. Não é à toa que, segundo o conteúdo bíblico, ele foi expulso aqui do planeta Terra. Então, ele age através dessas potestades. O que é uma potestade da maldade comentada aí em Efésios capítulo 6, verso 9 e 10? Um exército formado por Satanás, muito antes dessa terra ter vida, fauna e flora, antes de nossos primeiros pais existirem, Adão e Eva, ele formou um exército de seres caídos e foi se estendendo. Hoje aqui na Terra, no planeta Terra, já tem religiões, tem empresas, tem laboratórios, tem todo tipo, tem governos inteiros, com exércitos inteiros preparados para trabalhar para Satanás. Coisa de louco. Mas nós temos o Criador do universo como o chefe principal do nosso exército, exército da luz. Então nós não temos o que temer. Nós temos nossa missão e vamos cumprir com a nossa missão, custe o que custar. Nós sobrevivemos no planeta que Jesus pediu: Pai, não peço o Senhor para tirar eles do mundo, mas que os livre do
do mal. E Ele vai nos livrar. Glória a Deus por isso. Tá? Mas as potestades da maldade está aqui, que envolve seres caídos. Isso é indiscutível. Envolve seres de origem extraterrestre, como Satanás, como os seus anjos, seus comandados são, mas que eles têm contato com ele de alguma forma, tem, para fazer tudo o que faz. Ele está informado de tudo que está acontecendo aqui. E dentro do Apocalipse, no capítulo 20, está bem claro que após o milênio, ele vai ser solto da prisão e ele volta a viver aqui nesse planeta para reconstruí-lo, inclusive aos moldes da ideia dele, para atacar a cidade santa, que ele sabe que vai vir morar aqui no planeta Terra. Então isso não foi eu que escrevi, está na Bíblia Sagrada. Então essas potestades vai estar sendo comandadas diretamente por ele, de acordo com o que está revelado em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10. Fiquem atentos. Mas futuramente nós vamos aprofundar muito nesse contexto. Só estamos dando alguma pincelada. Aquelas cidades que eu comentei, que tinha aqui, cidade de refúgio, Deus está preservando esse indivíduo, por se tratar provavelmente de ser a primeira criatura criada no universo, e que deu o pontapé inicial das trevas, que criou um grande conflito, que gerou um estrago. Então ele mesmo, segundo o contexto teológico, ele vai assistir tudo que ele criou de resultado, para ele colher junto com todo mundo que andou com ele. Esse é o motivo que ele está lá nesse local de refúgio, que a Bíblia chama de abismo. E que um dia, assim que Jesus voltar, ele vai ser preso e ficar 1000 anos preso, sem poder sair para canto nenhum do universo, para não perturbar, não atazanar ninguém, em canto nenhum do universo. Que hoje, aqui no planeta Terra, não está atazanando diretamente em pessoa, mas em outros lugares, com certeza, está criando problema. E ele não vai atazanar ninguém em lugar nenhum. Então, nós estaremos aprofundando mais nesses assuntos daqui para frente. Mas, essa cidade de refúgio que eu mostrei é uma característica que Deus orientou Moisés, porque ele já conhecia, já com uma experiência muito antiga na lida com o grande conflito em várias regiões que aconteceu pelo universo afora, que não foi só no planeta Terra. O planeta Terra foi um planeta, sem dúvida, que foi atingido, os nossos primeiros pais caíram, mas na realidade foi aqui que Jesus veio, e foi aqui que ele morreu, foi aqui que ele ressuscitou. Então é aqui que a cidade santa vai estar instalada. Isso nós vamos estudar também no futuro. Mas tem algo muito especial aqui no planeta Terra, e nós vamos entender melhor no decorrer do Escatologia versão 5. Então, só finalizando, antes de Deus pronunciar as palavras registradas no verso 3 de Gênesis 1, antes de pronunciar a expressão haja luz, o grande conflito iniciou no universo. Quando fala no céu, está falando em universo. Quando fala princípio, está falando na eternidade. Os seres que subverteram contra o governo de Deus foram excluídos da eternidade. Não importa quantos anos que eles vivam, que eles consigam sobreviver ainda, mas isso não é nada perante a eternidade. E eles, todos aqueles, quero resumir nisso, todo ser humano, toda criatura que exclua o Criador como personagem principal da sua vida, está virando as costas para a vida, está se tornando, diante desse Criador maravilhoso, um lixo. E lugar de lixo é no buraco negro. A condição do lixo é no extermínio. Esse é o contexto que a Bíblia apresenta nas linguagens mais simples que possam existir. Então, porque existe para o próprio bem-estar do meio ambiente universal e do espaço sideral de qualquer canto do universo, precisa ter exterminadores de lixo, porque todo mundo, de um jeito ou de outro, está produzindo lixo. E tem que ter alguma coisa que possa incinerar e eliminar com a massa, o espaço e tempo desse lixo. E essa é uma posição bíblica para justificar o que Cristo um dia disse para João, que é o mortal, e que serve para mim, para você e para qualquer ser do universo que por acaso é mortal. Eu sou o princípio e o fim.
Para qualquer mortal, ele é o início e o fim. Vai da escolha de cada um. Se escolher a Deus, vai ser redimido. Isso é o plano da redenção. Vai voltar a ser raça pura. Hoje, se aceitar essa conversa, se aceitar essa palavra, ele se torna um escolhido. Se torna raça eleita, separado. E como raça eleita, ele vai poder um dia, pela graça de Deus, ser transformado e voltar a fazer parte da raça pura. Ser readmitido na eternidade. Amém. Que Deus abençoe a mim e a todos vocês. Que naquele grande dia, todos nós sejamos contados entre os redimidos. Vamos ficar de pé, encerrarmos com a oração? Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós e pelas orientações da tua palavra, que nos traz informações tão presentes e tão claras a respeito da verdade. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é a verdade. Capacita-nos a andar retamente em teus caminhos e principalmente a cumprir com a missão que tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.